Vamos lá, então. Então, a primeira questão diz lá: fornecido o valor de um lado quadrado, calcule sua área e perímetro, né? A gente já fez isso em Pascal, certo? Como é que ficava em Pascal? Então, ficava lá, program quadrado. Eu acho que é melhor você sentar um pouco mais para lá, que vai ficar melhor para você enxergar, mais confortável. Oi? Não. É. Então, argumento de entrada é lado, argumento de saída é área e perímetro, né? No Pascal, a chave é o comentário. Então, var, pode, lado, área, perímetro. Vou definir como sendo real, né? Então, eu vou ter lá begin, ter o end, e aqui eu vou fazer o guia de lado, que é meu argumento de entrada, e aqui embaixo eu vou dar right em área e perímetro, ok? Bom, pode, só tem que devolver. Então, o que que acontece aqui? Eu vou dizer que a área, ela recebe lado vezes lado. Isso? Eu vou dizer que meu perímetro recebe lado vezes 4, certo? Então, essa é a versão do Pascal, né? Já se fosse na linguagem C, né? Então, a gente coloca assim. Vai ter argumento de entrada, lado, argumento de saída, área, perímetro. Né? Aqui, como sendo comentário, na linguagem C, a gente usa o barra barra, né? Deixa eu ajustar aqui. Aí, aqui nós vamos ter lá, float, lado, área, perímetro. Bom, eu vou deixar os pontos e vírgula ali, o acento ali, mas vocês sabem que não é para considerar, ok? Beleza. Então, seguindo aqui, o que nós vamos ter? Dentro da linguagem C, então, eu vou ter o scanf, né, como sendo a forma de entrada dos dados, né? Aqui, como é uma variável do tipo float, vou usar %f, e na frente eu vou colocar, aliás, %f uma vez só, né? Só lado. Lado. Li o valor do lado, certo? Aí, então, vou calcular. A área recebe lado vezes lado. Perímetro recebe lado vezes 4. Vou informar o resultado. Então, no Pascal é write, aqui é um printf. Aí no printf, vou colocar lá área igual. Vou colocar direto, só o que nos interessa, né? Que é o que vai ser na prova, certo? Tá, vamos colocar lá, %f, área, vírgula, perímetro, ponto e vírgula. E aqui, como é um int lá, faltou o return 0. Ok? Tranquilo? Tá? Então, essa é a versão na linguagem C. Tá? Vou colocar sempre em cima.
ok? A segunda questão diz, fornecida a base e a altura de um triângulo retângulo, calcular sua área e perímetro, ok? Tá aí, tranquilo. Tá? Então, quem quer argumento de entrada? Program, triângulo. Argumento de entrada, quem é argumento de entrada? Vamos participar, moçada. Então, tem uma regra básica aqui que eu vou deixar bem claro. Eu gravo videoaula. Para gravar a videoaula, se vocês vão ter ela gravada, vocês participam da aula. Se vocês não participam da aula, ou eu não posto a videoaula, ou não gravo a videoaula. O que vocês preferem? Faz sentido? Porque se eu estou gravando videoaula é porque você não precisa se preocupar em anotar, certo? Dá para prestar atenção, ok? Combinado? Faz diferença ter videoaula? Então vamos prestar atenção e vamos participar da aula. Fechou? Então, na questão do triângulo, quem quer argumento de entrada e argumento de saída? Oi? Não. O que ele diz que é fornecido na questão? Base e altura. Então, base, altura. Quem quer argumento de saída? Área, perímetro. Então, vamos lá. Var. Vou declarar as variáveis. Então, vai ser meus argumentos de entrada, base, altura, meus argumentos de saída. Pelo menos os argumentos de entrada e argumentos de saída serão meus argumentos de entrada, minhas variáveis, né? Que é do tipo real. Begin, end. Então, vou definir o que aqui? Venho lá, vou ter que ler os meus argumentos de entrada, né? Que é, então, rede, base, altura. Argumento de saída. Vou escrever. Quem? Área, perímetro. Né? E vou fazer o quê? Vou calcular. Calculo quem? Área. Área é igual a quê? Base vezes altura dividido por 2. Do jeito daqui vai dar certo? Quem acha que vai dar certo, levanta a mão. Quem acha que vai dar errado, levanta a mão. Por que ele vai dar errado? Vamos pegar quem disse que dá errado. É dividido assim, só que pouca fazem isso, sobre pouca aparência sempre mais ou menos. Tá certo o que ele falou? Ele vai calcular errado porque ele pode dividir primeiro e depois calcular o resultado. Isso aqui vai dividir a sua altura, vai dividir as aparências. Pois é, qual que é o grau de, qual a preferência entre multiplicação e divisão? Nenhuma. É igual. Quando é igual, o que acontece? Hã? Ele vai fazer da esquerda para a direita. Se é da esquerda para a direita, a primeira operação que ele vai fazer vai ser o quê? Multiplicação. E a segunda, divisão. Então vai dar certo? Vai dar certo. Tranquilo? E eu tenho perímetro. Para mim calcular o perímetro, eu preciso achar a hipotenusa. A hipotenusa é argumento de entrada ou argumento de saída? É um auxiliar. Então, eu vou definir aqui como IP, seria a hipotenusa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar deslocado. E vou ter que calcular a hipotenusa. A hipotenusa, então, ela vem do quê? Vou ter que extrair raiz quadrada, não é isso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Isso Diga. é ficha, tá? Ah, Eu tô preenchendo, eu já conversei com
Escreveu. Hum, E ele falou que é tranquilo. tá. Aí eu tava preenchendo. Hum. Então, você precisa preencher essas últimas coisas e Esses depois. são os dados dele, daí ele fala. Sim. Ah, Aí, depois que eu preencher isso aqui, eu só envio isso daqui ou o preciso. arquivo Word para mim. Só isso. Tá. Beleza? Só isso. Tá, já. Obrigado. Falou. Então, é hipotenusa. A raiz quadrada é SQRT, certo? SQRT de quem? Base vezes base mais altura vezes. Tá difícil hoje. Altura, certo? Vai tirar a raiz quadrada. Aqui eu preciso colocar outros parênteses aqui no meio? Não. A prioridade é da multiplicação. Fechou? Tá. Calculei a hipotenusa. Eu preciso calcular quem? O perímetro, né? A área já está calculada. O perímetro vai ser quem? Base mais hipotenusa mais altura. É isso? Tranquilo? Tá certo aí? Alguma dúvida? SQRT é a raiz quadrada. Né? Tem o teorema de Pitágoras, né? Para extrair quando eu tenho do lado esquerdo quadrado, elevado ao quadrado, jogo para o outro lado como raiz. Certo? Então, por isso que eu preciso ter esse SQRT. Ok. Como é que fica isso em C? Int main. Vou ter aqui. Então, eu vou ter lá. Bom, argumento de entrada, argumento de saída não vai mudar, né? Vai ficar igual. Então, barra, barra, argumento de entrada, argumento de saída. Aí eu vou definir, então, float, base, altura, área, perímetro e hipotenusa, certo? As variáveis que eu vou precisar. Venho, então, scanf, vou entrar com scanf, agora tenho dois valores para ser lido. Então, vou ter, que tipo que é? É float. Float é percento F. Então, percento F, E comercial, base, E comercial, altura. Ok? Vi meus argumentos de entrada, vamos calcular meus argumentos de saída. A área recebe base vezes altura dividido por 2. Aqui eu preciso mexer? Não. Vamos calcular hipotenusa igual, né? Hipotenusa recebe SQRT. Ah, aqui em cima faltou o quê? Esqueci no outro, né? Eu tenho que ter include entre std io.h. Eu vou usar o SQRT, eu preciso ter include entre menor e maior mef.h. Ok? Aí aqui eu vou ter então base vezes base mais altura vezes altura. E calculamos então o perímetro recebe base mais altura mais a hipotenusa. Tudo certo? E vamos escrever o resultado, printf, percento F, aqui é área e perímetro. Tranquilo? O que faltou? Turn 0. Ok? Tudo certo. Vamos para a próxima. Fornecido o raio de um círculo, calcular sua área, perímetro e seu diâmetro. Então, program círculo.
Argumento de entrada. Argumento de entrada é o raio. Argumento de saída, diâmetro, área, circunferência. Var, então eu vou ter raio, diâmetro, área, circunferência. O tipo real. Peguei. Rede, meu argumento de entrada. Raio. Ah, e o π? Como é que fica nesse caso? O π é argumento de entrada? Π é argumento de saída? Ele é uma variável? Na verdade, π é uma constante. Ele não muda de valor, certo? Então, como ele é uma constante, existe duas formas dentro da linguagem Pascal. Eu posso vir aqui declarar a cláusula const e colocar π igual 3,1415, por exemplo, certo? Que é uma regra que existe dentro da linguagem Pascal. Ou eu posso simplesmente colocar diretamente no cálculo. Diâmetro recebe raio vezes 2. Área recebe πr ao quadrado. É isso? Então, posso colocar 3,1415 vezes o valor de π, certo? Raio vezes raio, né? Que dá o raio ao quadrado, dá πr ao quadrado, ok? Ou eu poderia, como definir a constante ali, π, eu poderia usar π aqui também. Das duas formas vai estar correto, ok? Poderia declarar a variável e colocar o valor dela antes? Também é possível colocar, mas como o π na realidade é uma constante, não é uma variável, não seria muito legal, certo? Bom, calculei o diâmetro, calculei a área, a circunferência. Então, a circunferência recebe 2πr, né? Na realidade, poderia ser o diâmetro vezes o π também, dá no mesmo, que é 2 vezes o raio, 2πr vai dar no mesmo, certo? Mas vamos colocar do jeito certo. 2 vezes π vezes o raio, ok? E vou dar o right em diâmetro, área, circunferência. Vocês observaram que eu não coloquei 2,8, 2,2, embora eu tenha declarado variáveis reais, certo? Vamos dizer assim, em termos de trabalho, em termos de prova, não há necessidade de colocar, por quê? Porque eu não vou visualizar, certo? O que interessa é o cálculo, né? Ah, mas quando eu vou fazer no laboratório, quando eu vou testar? Bom, aí você precisa colocar, porque a visualização na tela vai influenciar, certo? No momento aqui não vai fazer diferença nenhuma para mim ou para vocês. Quer dizer, talvez para vocês, que vai ficar um pouquinho maior, mas tudo bem, beleza? Então tá. Então, aí vamos fazer a versão em C. Então, em C começa com include, aqui, stdio.h. Int main. Então, vamos manter meus argumentos de entrada e saída. Ok? Float
raio, diâmetro, área, circunferência. Vamos ter então scanf, cento F e comercial, raio. Aí temos o quê? Diâmetro recebe 2 vezes o raio. Área recebe a. Aqui na linguagem C, também tem o constante, tá? Ele usa define pi 3.14500. Não tem ponto e vírgula no final, tá? E aqui eu posso usar π vezes raio vezes raio. E circunferência recebe 2 vezes π vezes raio. E temos o printf. Então, agora temos %f, 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 onde eu vou ter diâmetro, área, circunferência. Ficou grande. E aqui embaixo faltou. É, passar o risco. Pode. Verdade. É que no lugar do parênteses aqui seria. Vírgula. É isso? Bacana? Já assimilaram a diferença entre Pascal e C? Posso fazer os próximos só em C? Ou preferem que faça em Pascal? Só C. Bacana, hein? Tranquilo? Então vamos lá. Então, quarta questão. Fornecido o valor de t, calcule o valor de w, sabendo que w é igual a 2t mais 4y menos 3x, onde x é igual a 2t menos 4 e y é t sobre 2 mais 4. Ok? Beleza. Então vamos lá. Então, include stdio.h int main. Então, quem quer argumento de entrada? T. Quem quer argumento de saída? Quem? Certeza? Hã? É para ser? Ah, então vamos lá. Qual o tipo que vai ser essas variáveis? Load. Então eu tenho T, tenho W, X e Y. Ok? Então, eu vou dar scanf, meu argumento de entrada. Meu argumento de entrada é T. Eu. Ah, boa pergunta.
Aqui na questão ele diz o quê? Fornecido o valor de T, calcule o valor de W. Então, diz o quê? Fornecido o valor de T significa que é o valor que ele vai fornecer. Então, é o que eu vou ter que ler. E calcule o valor de W significa que é o valor que eu quero encontrar, certo? O x e y não fazem parte do processo, mas o x e o y são em função de t, que é meu argumento de entrada. Fez sentido? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou calculei o valor li o valor do meu argumento de entrada, que é o valor de t. E agora, o que eu tenho que fazer? Vou calcular o valor de w. O w, ele diz que é o quê? É 2t. Mas 2t, isso é matemático, certo? Como é que a gente traduz isso para computacional? Quando eu tenho 2t, significa que, na verdade, eu tenho 2 vezes o valor de t. Não é isso? Mais 4y. Aqui também. É 4 vezes o y, né? Vezes y menos 3 vezes o x. Né? Ah, aqui tem um detalhe, né? Aqui tem que ser, eu defini minúsculo, eu tenho que usar minúsculo, certo? O W também, o único que eu defini em maiúsculo é o T, certo? Tranquilo? O que é maiúsculo na linguagem C, o que é minúsculo. Não posso misturar, né? Mas se eu fizer dessa forma, daí eu venho e vou calcular x. Tem alguma chance dele calcular correto o valor de W? Não. Mas por que não? Porque eu dependo do valor de x. Não é isso? Se eu dependo do valor de x, então eu necessariamente tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o x antes de calcular o valor de w, né? Então, para mim calcular o valor de x antes de calcular o valor de w, eu tenho que fazer o quê? Então, essa linha tem que estar antes, né? Então, eu tenho que calcular essa linha antes. Tem que dizer que x recebe 2 vezes t, né, menos 4. Faz sentido? Se automaticamente eu tenho que calcular o x antes, eu também tenho que calcular o y antes, certo? E y recebe t dividido por 2 mais 4. Tanto faz eu fazer antes ou depois? Não, né? Não é tanto faz. Então, essas duas linhas têm que necessariamente eu tenho que calcular o valor de x e de y antes de calcular o valor de w. Tá certo? Beleza. E daí, com isso, eu posso dar um printf. Poderia ter escrito printf em maiúsculo aqui? Não. Aí eu venho, percento %f, vírgula, coloco o valor de w. E aqui embaixo faltou, então, return 0. Bacana? Tudo tranquilo, tem? Alguma dúvida? Beleza. Pois não. Não entendeu qual? Ele vai reclamar que está faltando, porque aqui em cima eu declarei int, certo? Então ele precisa que retorne algum valor. Eu poderia colocar return 1? Até poderia, mas o zero para indicar que não tem valor nenhum, né? Ok? Faz parte da regra da linguagem. Tá? Beleza. Converta o valor da temperatura fornecida em graus Fahrenheit para Celsius, usando a fórmula C igual a 5 nonos de F menos 32. Bom, então eu vou. Quem quer argumento de entrada nessa questão?
Argumento de entrada é graus em Fahrenheit. E argumento de saída? Celsius. Beleza. Então, vamos lá. Float F C. Daí, scan F, percento F, vírgula, E comercial F. Né? Aí eu vou ter o quê? Celsius recebe 5/9. Daí, abre parênteses, F menos 32. Tá certo assim? Não. Por quê? Tem que colocar aqui que é 5 nonos vezes F menos 32. Preciso colocar parênteses entre o 5 e o 9? Hã? Sim, eu teria que ter um parênteses aqui e fechar aqui. Assim? Será que tá certo assim? Ou é assim, como tá? Vamos, país democrático, né? Quem acha que é dessa forma, levanta a mão. Quem acha que é da outra forma, levanta a mão. É, acho que vocês estão em minoria. País democrático é assim, né? A maioria ganha, né? Certo? Então, realmente é assim. Por quê? Porque ele vai pegar 5 dividido por 9. O resultado que der, ele vai multiplicar por F menos 32. Beleza? Se colocar o parênteses aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 5 dividido por tudo isso aqui. Dá o mesmo resultado? Não, não dá o mesmo resultado. Tranquilo? Então tem lá o printf. Opa, escorregou. Porcento F. E aqui eu vou colocar C. E agora, return 0. Fecha. Tranquilo? Tá claro, hein? Beleza. Vamos para a sexta. Ao serem fornecidos o valor a ser pago, uma taxa de juros de multa, calcule o valor da multa e o valor total a ser pago. Certo? Bom, a base aqui é igual, né? Não vai mudar nada. Então, vamos lá. Quem que é argumento de entrada nessa questão? Valor, pagar, uma taxa. Quem que é argumento de saída? Multa e total. É isso? Foi. Falei, então, sobre uma percentual F, sobre um percentual F, sobre o MBC nas seguintes. Aqui na saída? Sim, não, os caras, No scan? Ah, de entrada. É. O argumento de entrada é o F, então ele vai ler o F aqui. Aqui, ó. É o caso desse, do raio. Ah, da base da altura aqui, ó. Tem dois valores. Scan F, percento F, percento F. Tranquilo? É um para cada variável que eu vou estar lendo.
F. Não, o E comercial é para ler. É no scanf. Observe aqui, ó. Na saída, no printf, eu não tenho E comercial. Tranquilo? Bom, beleza. Então eu vou ter lá. Vamos colocar aqui, deixar o valor minúsculo aqui, fica melhor. Valor pagar, taxa, multa, total. Tudo flores, ok? Bom, então eu vou ler scanf. Tá difícil hoje. Aqui. Então eu tenho dois argumentos de entrada, certo? Então, percento %F, percento %F. Quem que é o primeiro argumento de entrada? Valor a pagar, né? Então, eu vou colocar o E comercial, valor pagar. Colocar o outro E comercial, a taxa. Viu? O bichinho sai de taxa e muda desse bem diferente. Hã? O bichinho sai de taxa e tudo está separado. Como é que eu sei que taxa e multa Está como separados? Ah, não, é porque é um valor a pagar, é um valor que eu vou ter que pagar, e uma taxa de juros. Eu simplifiquei o nome da variável, coloquei só taxa, né? Aí ele pede para calcular, porque aqui ele pede, aqui, ó, vou pegar aqui, ó, ao serem fornecidos um valor a ser pago, certo? Uma taxa de juros de multa. Calcule o valor da multa, né? E o que que é? Ah, não, eu tenho aqui. Ah, toma outro campeador. O caso ainda tenha os gramas. Tranquilo? É porque você está devendo e vai pagar com multa. Então tem uma taxa de juros de multa. Então, os argumentos de entrada é o valor a ser pago e uma taxa de juros. Por isso que eu preciso ter dois, certo? Aí a taxa de juros, a taxa de multa, taxa de juros de multa. E o outro é o valor da multa, certo? Aí se eu fosse colocar, poder colocar assim, taxa de juros, e aqui, aí colocar valor da multa, e aqui colocar valor total, certo? É que daí o nome das variáveis vai ficar grande. Como o meu espaço aqui está curto, eu só simplifiquei. Tranquilo? Deu para entender? Assim. Tá. Então, daí o que eu tenho? Bom, eu vou dar scanf, li os dois valores, ok? Então, vamos lá. Como é que eu li o valor a ser pago e a taxa de juros? Então, a multa vai receber o quê? O valor a pagar vezes a taxa dividido por 100, certo? Se o valor da taxa for lá 5%, vou colocar 5 dividido por 100, certo? E daí ele vai calcular o valor da multa. Oi. Aí não precisa dividir por 100, certo? E o total vai receber, então, o valor a pagar mais a multa. Tranquilo? Tá claro, hein? E vou dar um printf e tá difícil. Aí eu tenho o valor da multa e o total. Return 0 e fecha chaves. Bacana? Alguma dúvida? Se colocar a taxa, inverter a sequência ali? Não. Ah,
Então, falando sempre leva que trabalho, sim. Sempre que vai levar. É que taxa, vamos dizer assim, pode considerar que seria, ele já entrasse com o valor 0,05, por exemplo, 5%, né? Mas aí vai depender do que você vai colocar como mensagem, certo? Dependendo se você colocar lá 5, entender que 5% é o valor da taxa, ele vai dividir pelo valor. Sempre coloca assim. É, Mas, é. Aí vai depender da forma que vai executar. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, esse daqui era a. Essa é a sexta, né? Vamos a sétima. O que que diz a sétima questão? Então, um comerciante deseja saber qual é o lucro percentual que ele está tendo com a venda de mercadorias. Calcule o lucro percentual de uma mercadoria ao ser fornecido, o preço de compra e o preço de venda na mesa. Tranquilo? Vamos dizer assim, o preço de compra é 100, o preço de venda é 130. Quantos por cento é a margem de lucro? Paguei 100, estou vendendo por 130. Quanto que é a margem de lucro? 30%. Como é que a gente chega a esses 30%? Argumento de entrada. Quem quer argumento de entrada? É lucro? Ah, preço de compra e preço de venda. É isso? E argumento de saída? Lucro percentual. Ok? Ixi, ficando apertado aqui o negócio, né? Tá? Então, vamos lá. Vou declarar, né, preço compra, preço de venda e vou calcular o lucro percentual, ok? Então, eu vou ler scanf, porcento porcento F, e comercial, preço de compra, e comercial, preço de venda. É isso? Meus argumentos de entrada e argumentos de saída. Aí meu lucro vai receber o quê? Como é que eu chego que é 30%? É, vamos pegar nossos assessores comerciantes lá que tá no sangue, tá na veia. Quem que é? O Mohamed? É o Ali? É, como é que calcula lucro aí? Ah, não, papai não ensinou como é que calcula lucro. Tá feio o negócio. Ah, como é que calcula a porcentagem de lucro? Daqui? Não aprendeu direito, hein? Olha só, hein? Como é que nós calculamos o preço aqui? Como é que calculamos o lucro? fica você. Não, é o contrário. Eu tenho preço de venda e preço de compra. Preço de venda. Hã? Não, tá falando lá. Menos. Ó, alguém aprendeu. Preço de compra. E agora? Hã? Você só calcula para ganhar, né? Como é que calcula o contrário? Eu tenho o preço de compra, eu tenho o preço de venda. Eu quero saber qual que é a margem de lucro. Como é que faz para calcular? Preço de venda menos preço de compra. E daí? Hã? Se eu comprei por 50, vendi por 65, quanto que é a minha margem de lucro? Hã? Não. Qual o percentual? Essa conta não fecha. Quanto?
Comprei por 50, vendi por 65. Quantos por cento dá? Oi? 30. Como é que eu faço essa conta? Preço de venda menos preço de compra dividido por preço de compra vezes 100. Aonde que vai parênteses aqui? Antes da barra. Aqui. Fecha parênteses aqui, abre aqui. Aí dá certo? Preço de venda menos preço de compra. 65 menos 50. Dividido por 50. Dá quanto? Na verdade, dá 0,3, que multiplica por 100, que vai dar os 30. Certo? Então, aí dessa forma, eu calculo o preço de a margem de lucro. Percentual de lucro, na verdade, né? Que tá errado, né? É lucro percentual. Ok? Lucro percentual, então, printf. Tá difícil hoje o teclado aqui. Percento F, ver lucro percentual. Aí vai o que aqui? E fecha o programa. Tranquilo? Entenderam como é que calcula lucro? Existem outras formas? Existe, tá? Pode dizer assim, lucro percentual é igual preço de venda esse meu corretor ortográfico aqui, ele me ajuda bastante. Dividido preço de compra menos 1 vezes 100. Certo? Porque, vamos dizer lá, 130 dividido por 100 vai dar 1,30. Certo? 1,30 menos 1 vai dar o 0,30. Né? Vezes 100 vai dar os mesmos 30%. Certo? Na realidade, se você usar a propriedade distributiva da matemática, ele vai dar a fórmula de cima. Certo? Isso aqui é uma simplificação da fórmula de cima, porque eu posso dizer que isso daqui vai dar preço de venda dividido por preço de compra, menos preço de compra dividido por preço de compra. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Então pode ser uma ou outra. As duas formas vão me dar o lucro percentual. Fechou? Tranquilo? Qualquer dúvida, procure o professor Robson, ele vai explicar melhor para vocês. Tranquilo? É, vamos lá, seguindo. Então, essa é a sétima, oitava questão. Fornecido o valor de X, calcula o valor de S usando. Né? Então, vamos ter lá, include stdio.h e vamos ter lá, então, begin end. Argumento de entrada. Quem que é argumento de entrada nessa questão 8? X. Quem que é argumento de saída nessa questão? S. Beleza? Então, eu vou ter assim. Então, float x, s. Scanf, cento f, vírgula, e comercial x. Ok. Aí, aqui é assim, né? Eu vou ter lá, S recebe
2 vezes x dividido por 1, menos 4 vezes x dividido por 2 vezes 1, mais 6 vezes x dividido 3 vezes 2 vezes 1. Ah, você pode tirar vezes 1? Pode, pode. Se eu tirar o 1, então todo número multiplicado por 1 é 1 mesmo, né? É ele mesmo, perdão, não é 1 mesmo. É ele mesmo, certo? Então eu posso. Aqui, então, não preciso nem colocar dividido, porque vai ser o valor mesmo, todo valor vai ser 1 ali, né? Aí, seguindo a sequência, tem o 8 e o 10, né? Então, aqui, mais 8 vezes x dividido por 4 vezes 3 vezes 2, mais 10 vezes x dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Precisamos de parênteses aqui? Sim, precisa. Aonde que nós vamos precisar de parênteses aqui? Oi? Os números depois da divisão. Bom, o 2 aqui não precisa, né? Tá tranquilo. Aqui eu vou precisar, porque senão ele vai dividir por 3 e multiplicar por 2, né? Aqui também ele vai dividir, tem que dividir pela multiplicação de todos esses. E aqui também. O restante eu vou precisar? Não, porque eu tenho a operação de adição, então dentro de cada bloco ali, né, vai executar primeiro a multiplicação para depois. Tranquilo? Se fosse fazer aquele nosso exercício de R1, R2, R3 lá que a gente fez um dia ali atrás, como é que ficaria aqui só para a gente aproveitar a oportunidade? Para quem não viu, quem seria R1 aqui? Oi? 2x. Então, aqui então seria R1. Quem seria R2? Oi? 4 vezes x? Então, aqui R2. Quem seria R3? Hã? 4x por 2. Seria R2 dividido por 2. Podemos dizer assim? Então, aqui seria R3, né? Opa, vou usar o mouse. Aqui. Quem seria R4? Hã? 6 vezes x. R4. Quem seria R5? Oi? Vocês têm certeza que tá certo isso? Ah, tá. Oi? Tá tudo certo aí até aqui? É só o final que tá errado? Quem acha que tá tudo certo até aqui? Levanta a mão. Hã? Ah, só o R4 tá errado. Na matemática, qual que é a prioridade que tem? Ó, hã? Tudo certo. Ele também acertou? Então, R1, né? Ó, tem que ser parênteses. Fez sentido aí? Eu tenho quantos níveis de parênteses?
Um. Se eu tenho um nível de parênteses, começa por qual? Oi? Mais à esquerda. Então, esse é o mais à esquerda? Quem é R2, então? Então, R... Não, ele é sempre aos pares, nunca é trio. Então, R2 é aqui, aí eu vou ter o R3, que é o R2 com esse cara aqui. Fez sentido? Resolvendo o segundo parênteses. Quem é R3? 4, perdão. Então, eu vou ter aqui o R4, que é o 5 vezes o 4. Aí, quem é R5? Eu vou ter o R5 aqui, que é vezes o 3. Quem é R6? R5 vezes 2. Fez sentido aí? Aí eu resolvi os parentes. Depois de ter resolvido os parentes, agora quem que é R7? Quem? Se eu resolvi os parentes, agora tem que resolver da esquerda para a direita, certo? Então quem vai ser? Não, 2x. Então, aqui é o R7, certo? E quem que é o R8? 4 vezes o x. Aqui é o R8. Quem que é R9? Vai ser aqui dividido por 2. Quem é R10? Faltar espaço aqui. Aqui, R10, R11. Então, aqui vem R11 e fecha aqui. R12, 8 vezes o X. R13, esse aqui com R3. R14, 10x. R15, R14 com R6. R16, aí agora ficou só a subtração com a adição, certo? Então, vem aqui atrás no R7 aqui, o resultado desse cara aqui vai dar o R16 com esse cara aqui. R16, R17, R16 com R11.
Eu. Isso aqui. Pode cair na prova. R18, R17 com R13 me dá R18. E R19, R18 com R15. É difícil isso aqui? Achar difícil isso? É fácil, não é? Quase mamão com açúcar. Se cair, vai ser questão dada. Olha. Hã? Entenderam ali os resultados? É a prioridade entre os operadores. Ok? Tranquilo? Alguém ficou com dúvida aí? Tranquilo, né? Vamos voltar às nossas questões. Então, aqui no final faltou o printf do S lá, né? Então, aqui no final, aqui, printf. Oh, meu Deus. Porcento F, vírgula, S. E nosso return, zero. Ok? A, a oitava, nona questão. Essa é a oitava, né? Um funcionário de uma empresa recebe um abono de 20% sobre seu salário atual e mais uma comissão de R$ 100. E sobre esse total recebe um aumento de 3,5%. Calcule o valor do abono, do aumento e do salário final após esses reajustes, ao ser fornecido o salário atual. Quem quer argumento de entrada? Salário atual. Então, salário atual. Quem é que é argumento de saída? Abono. Né? Ele recebe um abono, não é isso? Aí, calcule o valor do abono, do aumento. E o que mais? O salário final. É isso? É, assim. Então, float, salário atual, abono, aumento e salário final. É isso? Tem que colocar modo emoção, né? Vamos acionar o modo emoção, deixar mais emocionante o negócio. É... Oi? O que tem? O quê? Porcentagem? Ah, não, não. Vamos acionar o modo emoção, senão o pessoal dorme aí. Tá muito chato a aula? Não. Agora são 8h16, 20h16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Leonardo. Como assim? Eu nem fiz a pergunta? Eu fiz a pergunta?
Não, então, como não? Eu nem fiz a pergunta, ué. Como assim? O que vem aqui no SKF, hein? Salário atual. Então, mas descreva. SKF, abre aspas, daí. Daí, depois. Quantos argumentos de entrada eu tenho? Ah, daí. Vírgula, salário atual. Beleza. Qual que é o mês do seu aniversário? Outubro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lucas? É isso? Foi premiado. E agora? O que vem aqui na sequência, Lucas? A emoção é bacana, né? Olha só. É. Ele não sentiu o frio da barriga, mas. E agora? O que vem aí, Lucas? Eu tenho que calcular o quê aí? Tem alguém que vai ter que ler a questão. Leia a questão, por favor. Ó, consegue ler agora? Vai lá, lê em voz alta pra gente aí. Hã? Mas aí você enxerga. Não. Não, agora você enxerga. Pronto, não tem problema. Vai lá. Eu tenho o recurso do Zoom aqui, cara. É ótimo esse projetor. Hã? Ah, sim, então, mas você consegue ler ali. Hã? Não enxerga? Como é que você chegou até aqui? Não consegui enxergar o tamanho daquele? Hã? Vamos prestar atenção, meu amigo. Nós estamos aqui para trabalhar. Não pode. Quem que é o próximo na sequência? Ó, vai lá. É você mesmo. Você já tem 8. Ah, tudo bem, mas você sabe ler. Hã? Ah, então tá bom. Eu acho que você consegue ler. Lucas conseguiu ouvir? Que bom. Agora diz pra gente o que que nós temos que calcular agora. Porque você não consegue enxergar, mas consegue ouvir. Ouviu direito? Oi? E daí? O que que nós precisamos fazer aqui? A gente leu o salário atual. E agora? O que que nós vamos fazer aqui? Vamos prestar atenção, né? Olha só. Lá o nosso amigo, como é que chama? Mahmoud? Não. Não, é você mesmo. Não precisa olhar pro lado, não. E agora? O que que nós fazemos aí? Nosso combinado é mais ou menos o seguinte, né? A gente grava videoaula para quê? Para vocês poderem ver depois. Para isso, nós precisamos o quê? Presta atenção. É justo isso? É razoável? É razoável, né? Então, nós precisamos prestar atenção aí nesse processo. O outro Leonardo aí, diz o que que nós temos que calcular. Abono. Como é que a gente calcula abono? 20% de quem? Então, salário atual vezes
20 dividido por 100. É isso? Vamos seguir a sequência aí. Quem quer? Aí. E agora? Oi? Não, tem uma coisa para calcular antes, salário final, né? Vamos pegar o enunciado de novo aqui, ó. O que diz aí? Recebeu um abono de 20% sobre o salário atual, mais uma comissão de R$ 100, e sobre esse total recebeu um aumento de 3,5%. O que é esse aumento? Como é que eu calculo esse aumento? Oi? A comissão? Sim, a comissão é um valor fixo, né? Não. Vai colocar como aqui? O aumento recebe o quê? Ele diz o quê? Então, ele vai ter o salário atual mais 100, não é vírgula, tem que ser ponto, senão vai dar errado, né? Ó, 20% de aumento, salário, o abono, mais uma comissão de R$ 100, e sobre esse total recebeu um aumento de 3,5%. Então, aqui eu vou somar salário atual mais R$ 100, mais o abono que ele calculou, que seria os 20%, e sobre isso daqui ele vai fazer o quê? Ele vai calcular o aumento, opa, minha palavra aqui, vezes 3,5, não é isso? Que é dividido por 100, porque é 3,5%, certo? Isso vai dar o valor do aumento, certo? Né? Daí ele pede para calcular o valor do abono, que a gente já calculou, o valor do aumento, que é esse cara aqui, e daí o salário final. O salário final vai ser o quê? Oi? O salário atual mais o aumento. Ok? E eu vou dar um printf em quem? Olha a questão boa para cair na prova isso aqui, né? Olha só. Eu tenho que informar o quê? F. É o quê? É o primeiro F. Abono. Depois, o aumento. E o terceiro, salário final. Então, abono, aumento, salário final. E aqui vem turn zero. Bacana? Como é que é? Desculpa. Enunciado. Fechou? Vamos prestar atenção, né, moçada? Vamos prestar atenção. O bicho pega. Só facilitar. Vamos a outra lista. Essa é de 1 até a 9, né? Mas nós tínhamos da 10 até a 15, né? Certo? Então, agora da 10 até a 15. Ah, quem que foi o último que falou aí? Foi o Leonardo? Foi outro Leonardo? Qual que é o mês do teu aniversário, Leonardo? Fevereiro. Olha só. Dois de novo. Ah, não, ele já leu, né? Qual que é o mês do teu aniversário?
Qual é o seu nome? Você que começou hoje? É. Hã? Tarek, qual que é o mês do teu aniversário? Outubro. Mas por que que tá saindo? Tá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Antônio. Alguém tem que ser. É um sorteio? Você sabia qual que era o mês do aniversário dele? Não, então. Eu também não sabia. Mas agora a gente já sabe. Vai lá, leia o enunciado pra gente, Antônio. Pessoal, vamos prestar atenção. Ah, não. Como assim? Você também tá. Você também quebrou o óculos? Hã? Ah, Só lembra que funcionários. pessoal, pessoal. Vamos esperar terminar a conversa. Podemos? Vai lá, mais uma vez, Antônio. Claro, a universidade tem que ser assim, ao ser fornecimento do claramente o estado, o apoio, o conhecer, os ganhos de redução, o salário, Lique. Tranquilo? Lucas aí tá prestando atenção? Ó, então, começamos lá. Include. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Oi? Desconto? Certeza? Argumento de entrada. Ó, nós temos argumento de entrada e argumento de saída. O que que a questão fornece? Salário bruto. E o que a questão pede? INSS, IR, contribuição sindical, total de descontos, salário líquido. É isso? Então vamos lá. Oi? Fica tranquilo. Estamos entre amigos. Float. Vamos definir as variáveis, né? Então, salário bruto. Tem gente que tem estratégia. Ó. Quando começa uma emoção, começa a se sentir próximo, dá dor de barriga. INSS, IS, dote de descontos, salário líquido. Até aí tranquilo. É isso? Que mês que você faz aniversário, Antônio? Hã? Maio. Ué. Um, dois, três, quatro, cinco. Poderia ser ele, hein, ó. Vai lá. O que nós temos que fazer aqui agora? Como é que é teu nome mesmo? Hã? Pedro. Vai lá, Pedro. O que nós temos que fazer aqui agora? Declarei as variáveis. E agora? O que nós temos que fazer? É, eu tenho que ler meus argumentos de entrada. Quem quer meu argumento de entrada? Salário bruto. Então, nós vamos fazer o que aqui? Scanf. Aqui é o quê? Porcento F. E agora? Vírgula.
Quase. Tem uma coisa antes. Opa! Temos um e-comercial. Salário bruto. Beleza? Eu li. E agora? O que eu faço? INSS. INSS recebe o quê? INSS. Quantos por cento é o INSS? 8%. Como é que fica a conta aqui então? Sal bruto vezes 0,08. Qual que é o mês do seu aniversário? Hã? Janeiro. Olha só. Ele falando dando risada. E agora? Depois de calcular INSS, o que que nós temos que calcular? Seu nome mesmo? Ela tá emocionado. Calma. Temos que calcular o imposto de renda. Imposto de renda é quantos por cento? Imposto de renda é quantos por cento? 10. Então, como é que a gente calcula o imposto de renda, então? IR recebe. Salário bruto vezes 0,10. Beleza? Qual que é o mês do seu aniversário? 10. Já deu uma suspirada atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, Raíssa? Tá. Não, você. É. Hã? Então, sai. O que que nós temos que calcular agora? Sai. Eu coloquei contribuição sindical, mas é filiação sindical, né? Tá? Como é que nós vamos calcular então, Sara? Filiação sindical. Os universitários aí vão ajudar ela? Ah, já estão ajudando? Hã? Não entendi. Eu não estou ouvindo, Sara. Hã? Tem um porta-voz aí para falar por ela? Ou ela vem aqui na frente para falar aqui? Não? Acho que eu ouvi a voz dela. Pode falar assim mesmo. Pode falar assim que eu consigo ouvir. Então, filiação sindical recebe o quê? Salário bruto. Oi? Ah, voltar na questão. Pronto. Como é que é? Vezes 0,05. É isso? Tá certo? Quem concorda com ela? Quem discorda dela? Ó, até a amiga da frente discordou. O que que tá errado aqui? É dois zeros. Mas na verdade tem mais coisa errada. Ah, muito bem. O restante diz lá. Então, o salário bruto menos o INSS menos o IR, certo? Isso tudo aqui, o que sobrou, vai multiplicar por 0,05, certo? Não, é 0,5%. 0,5% é 0,5%, né? Então, se fosse 1%, seria aqui, certo?
Como é meio, é metade desse cara, então tem um zero a mais. Então é 0,05. Fechou? Oi, não entendi. Tem que declarar a constante? Não. Nesse caso, não. Tranquilo? Entendido? Aí, vamos aproveitar a sala mesmo. Como é que faz o restante aqui? O que é que tem que calcular mais? Já calculei INSS, IR, filiação sindical. Próximo é o quê? Total desconto. Como é que calcula total desconto? Vai, fala logo, a gente já termina, já acaba. Vamos, vai lá, vai. Aham. Qual que é o mês do teu aniversário? 5. Não entendi. Um, dois, três. Quem dos dois é o 5? Vai lá. Já que não dá para saber qual dos dois, um fala uma linha, outro fala a outra. É, não tá na fila certa, né? Então, como é que dá para saber, né? Vai lá, um fala total desconto, outro fala salário líquido, fechou? Quem que vai falar qual? Não precisa brigar, é só uma linha. Vai lá. Quem vai falar o total desconto? Oi? Posso colocar na questão. Pronto? Vai, tá vendo? Se eu já tivesse falado, eu tinha feito. Fala. Mas, quer falar a linha, por favor? Tote Desk recebe INSS mais IR mais FS. É, próximo, sal líquido, sal bruto, menos Tote Desk. Print F, porcento F, porcento F. Quantos que tem aí? Aí tem lá INSS, IR, FS, TOT Desk, sal líquido e return 0. Fechou? Dúvida? Ok. É aqui, ó. Aqui ele diz que sobre o restante significa o quê? Que ele vai tirar os dois primeiros impostos, o INSS e o IR, certo? Aí sobre o restante, 0,5% de filiação sindical. Entendeu? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Bacana? Essa videoaula vai ficar chocante, né?